Gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Emanuel e hoje eu tô no canal para falar sobre Adão Negro. Eu tava muito ansioso para ver o filme, mas ao mesmo tempo também eu tava tentando deixar a minha expectativa baixa, porque convenhamos que a DC às vezes acerta e às vezes erra muito, assim como a Marvel também. Então muito se criou uma expectativa em cima desse filme e também pelo fato do modo como ele foi concebido para ser um filme do personagem, ou seja, para ser um filme de vilão. Então tinha muito pensamento de que seria mais um Venom da vida, mais um Morbius, mas eu tô aqui para dizer, nesse vídeo sem spoilers, que ele passa longe de ser isso. Ele é um filme muito bom, ele cumpre a proposta que ele teve, introduz novos personagens, novos conceitos. O filme usa muito bem esse aspecto do mundo mágico da DC, puxando alguns conceitos lá do filme do Shazam. E lá em 2019, quando teve o primeiro filme do herói, a gente já tinha visto um pequeno vislumbre do Adão Negro. E aqui agora a gente vê o ponto de vista do herói e como ele se transformou no personagem. Aliás, do vilão. Como esse vídeo é sem spoilers, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como isso acontece, só que eu fico feliz por eles terem guardado essa surpresa, apesar de que para quem lê os quadrinhos isso não vai ser uma surpresa, porque isso é óbvio, mas eu fiquei muito feliz da gente ver personagens que já apareceram lá em Shazam aqui também. Não vou dizer qual é, só vou dizer que aparece. E é muito legal e foi uma grata surpresa, eu não estava esperando mesmo. E só para dar um panorama geral do filme para vocês, eu acho que eles usam muito bem os flashbacks ao longo do filme para mostrar o Teth Adam, o Adão Negro, lá na antiguidade, né, no tempo que ele ainda era escravo. E tem um plot no filme em torno disso aí, que pra quem conhece os quadrinhos pode já ter sacado, ou quem prestou muita atenção nos trailers já sacou qual é. Só que eu confesso que eu tava tão imerso no filme e nas cenas de ação que me pegou de surpresa também esse plot twist, mesmo eu já conhecendo assim por cima a história do Adão Negro nos quadrinhos. E por falar em cenas de ação, eu acho que se tiver que comparar esse filme nesses termos com outro filme do DCU, ele tá mais pra um Aquaman da vida aí. Então é um filme que tem as cenas de ações estilosas, ele traz aquele jeito de filmar do Snyder, não de filmar, mas a porradinha rápida, sabe? Que eu acho muito legal, e se a gente tá falando de um universo compartilhado, pra mim faz muito sentido que esses personagens tenham esse estilo de combate, até pra criar uma coesão e uma identificação na hora que a gente estiver assistindo esses filmes. Gente, estamos falando de um personagem que tem poderes de se mover muito rápido. Ele é praticamente o Flash. Eu acho que ele não chega a ser tão rápido quanto, mas tá ali pau a pau quase. Então não tem como mostrar os poderes dele sem câmera lenta. Eu só acho que aqui me incomoda um pouco mais, mas não vai atrapalhar de forma alguma. E como eu disse, entra a questão também do ele ter essa questão dos poderes serem muito rápidos, dos socos serem muito rápidos, então faz sentido usar. Então, tipo, apertou de um lado aqui essa questão de usar demais, mas aí compensa por toda a questão visual que a gente tá vendo na cena, enfim. Como já falei desse ponto que me incomodou, já vou entrar em outro que me incomodou também, mas que acho que poucas pessoas perceberam e talvez não estrague muito. O filme tenta passar uma coisa do Adão Negro encarar os vilões antes de matá-los, né? Os vilões dele, né? Quem tá ali ameaçando. Mais especificamente, os guardas, os soldados ali da Intergang, que nesse filme tomou o controle de Kahndaq. E toda hora sobe uma música, ou até mesmo quando ele usa os poderes dele e a câmera lenta vem, sobe umas músicas que me tiram um pouco do contexto. O filme tem uma trilha um pouco mais épica, uma coisa parecida com o que a gente já vendo nos filmes da DC, só que do nada entra umas músicas de cultura pop que me deixou um pouco assim, me tirou um pouco da cena. Me incomodou. Eu assisti o filme com o meu namorado, assim que a sessão acabou, eu perguntei pra ele, você reparou nisso, que tipo, eles usam essas cenas e te incomodou? Ele falou que não, ele nem parou pra pensar nisso, e mesmo assim, eu contando pra ele, ele acha que não funcionou. Então é uma questão totalmente de opinião minha, vocês podem ter achado muito legal. E assim, o filme ele tá longe de ser complexo, não é a intenção do filme ser isso, eu acho que ele cresce muito por ter noção de quem ele é. É um filme que é feito basicamente de frases de efeito. É como se fosse aqueles filmes
clássicos de ação de Sessão da Tarde, ou um clássico filme do The Rock, por exemplo. Adão Negro, pra mim, é aquele típico filme do Transformers, que você espera uma ação excelente, mas que não peca no roteiro, no caso de Adão Negro, porque em Transformers eles pecam e muito no roteiro. Então é tipo um filme Transformers que você sabe que é muito bom de ação, mas sem as falhas de roteiro. Aqui, o que tem alguma coisa que incomoda são essas questões das frases de efeitos que às vezes podem ficar demais. Mas aos poucos, conforme eu ia vendo o próprio Adão Negro e se adaptando ao mundo, porque a gente tá falando de uma pessoa que foi posta em aprisionamento muitos anos atrás e voltou num mundo totalmente diferente, é legal ver ele se adaptando e você entende por que ele solta essas frases de efeito. Eu gostei que não é um filme que tenta ser engraçado a todo momento, fugindo do padrão Marvel, que muitos diziam que estavam tentando colocar pra cima dos filmes da DC. Eu acho que isso não acontece. É muito legal ver o personagem se deparando com coisas que ele não entende. E isso que pra mim vem uma das melhores cenas do filme. Tem um momento onde ele tá na casa de um dos personagens, ele vê uma cena de televisão, um filme do Clint Eastwood, onde ele tá se preparando, o personagem do filme, pra atirar em outro. É de faroeste o filme, então tem lá os cowboys tentando se atirar um no outro. E aí quando o personagem dentro da televisão atira, o Adão Negro, ele solta um raio contra a TV, porque ele nunca viu uma televisão. Não tinham espelhos na época que ele vivia, não tinha eletrodomésticos, óbvio, na época que ele vivia, não tinha celular, não tinha TV. Ele nunca viu um filme na vida dele. Então, pra ele, era uma pessoa atirando nele. E ele só se defendeu. Mas o que eu acho mais legal dessa cena é que, pra mim, na minha cabeça, criou um paralelo com aquela coisa quando teve em 1800, finalzinho de 1800, comecinho de 1900, se eu não me engano, dos irmãos Lumière, quando eles exibiram pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, um filme que vinha um trem no sentido da tela, e as pessoas que estavam ali sentadas saíram correndo achando que era de verdade. Então eu acho que o filme cria, eu não sei se é intencional ou não, mas pra mim me fez lembrar dessa coisa das pessoas vendo o cinema pela primeira vez, achando que o trem era de verdade, porque as pessoas até aquele momento só tinham visto fotos, imagens paradas, ninguém nunca viu uma tela com uma imagem em movimento, com o Adão Negro vendo um cara atirar na direção dele, só que pela TV, né? Era um filme. Então isso eu achei uma das melhores cenas do filme. E agora a gente precisa falar da Adriana. Ela tem um papel muito maior do que eu achei que ela teria. Ela e o filho dela, Amon, me surpreenderam, aparecem mais do que eu esperava e tem um papel muito importante para representar toda a força da humanidade e representar a mesma coisa que o filho do Teth Adam representava lá no começo do filme, na antiguidade. Que a gente sempre acreditar no ideal, que a gente tem que ser um povo livre e por aí vai. O filme ele entra nessa questão, ele aborda temas sobre o imperialismo, sobre os Estados Unidos entrar em outros países e querer dominar tudo. A própria Inglaterra fez isso a vida inteira com a África. Só acho que às vezes a personagem da Adriana fala muito sobre isso, parece que é tipo um coach falando, sabe? Mas se a gente analisar como um filme de ação, todo filme de ação tem isso, mas enfim. Agora falando da Sociedade da Justiça, eles também têm um tempo de tela muito maior do que eu esperava, e confesso que no começo, quando eles apresentaram pra gente os personagens, eu achei um pouco tipo, opa, calma lá, a gente nunca viu essa galera, me mostra aí quem são. Só que ao longo dos filmes eles vão dando diálogos explicando que tananã. É estranha no começo, mas compensa no final. E todo o visual deles é incrível, a roupa do Gavião Negro, toda a forma como ele entra na cena de ação é incrível, é extremamente bem filmado. Ele tem um porte, o ator, assim, de Pantera Negra, de presença, de imponência, sabe? O Senhor Destino nem se fala. Eu acho muito hipocrisia o pessoal comparar ele com o Doutor Estranho, já que o personagem nos quadrinhos vem muito antes da existência do mago da Marvel. Eu tô tentando aqui me controlar pra não entregar muito, mas eu acho que eu tô conseguindo colocar os pontos que eu gostei e que eu não gostei, mesmo sem estragar os detalhes da trama pra vocês. Então, basicamente é isso. O filme tem excelentes cenas de ação, ele tem visual incrível, ele não tem uma cena de CGI mal feita, ao contrário de vários outros filmes aí que foram lançados ao longo deste ano. É um grande acerto da DC. Pra mim, tem outros filmes da DC que estão muito superiores acima. Homem de Aço, pra mim, é um filme muito superior. O primeiro Mulher Maravilha é um filme muito superior. Eu acho que esse filme ele tá mais pau a pau ali com Aquaman, que são tipo o filmão da DC,
do que um excelente filme da DC. Vocês podem ver em outros vídeos, por exemplo, na minha tier list de filmes da DC, onde Adão Negro se encaixaria. Aliás, vocês não vão ver lá porque eu gravei esse vídeo antes de Adão Negro estrear. Mas eu colocaria na segunda categoria de cima pra baixo, ou seja, ele tá no patamar de segundo, né? Que é filmão, se eu não me engano, como tava lá na categoria da Tier List. Mas corre lá ver a minha opinião sobre os outros filmes da DC também, que é um vídeo muito legal. E esse vídeo aqui vai ser apenas a primeira parte. A segunda vocês vão ver amanhã no canal, que é quando eu vou comentar com spoilers. E, gente, eu espero muito que vocês voltem pra ver. Também peço muito que vocês deixem o like aqui embaixo, um comentário, compartilha se puder, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Eu sei que é muita coisa, parece muita coisa, mas é muito rápido de fazer, gente, e me ajuda muito. Então é isso, gente. Não se esqueçam de deixar no comentário o que vocês acharam desse vídeo e se vocês vão voltar pro vídeo com spoilers. É isso, gente. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já.